Oi, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa aula de microbiologia. Hoje a gente vai ver um conteúdo diferente. Vamos iniciar os nossos estudos sobre os vírus. Nós já vimos toda a parte das bactérias, as doenças causadas por elas, algumas infecções. Vimos também sobre a morfologia e a genética das bactérias. E hoje a gente vai iniciar a aula de virologia. Estudar algumas doenças causadas por vírus, como sarampo, febre amarela, hepatites, dengue, enfim. E o coronavírus, que é o que está agora no auge, a pandemia provocada pelo coronavírus, nós teremos uma aula à parte falando só sobre essa pandemia. O que são vírus? Vírus, diferentemente de bactérias, são seres acelulares. Porque uma bactéria, ela é constituída por uma célula. Já um vírus não tem os componentes de uma célula. O vírus, ele contém apenas uma cápsula de proteínas e de lipídios, que é uma camada protetora, e dentro dessa cápsula encontramos um material genético dele, que pode ser ou um DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ou é um RNA, que é o ácido ribonucleico. E a gente diz também que os vírus, eles não são seres vivos, diferente das bactérias. Porque os vírus, para poder se multiplicar, eles precisam obrigatoriamente de um hospedeiro. Seja esse hospedeiro animal ou humano. Então, nós dizemos que vírus são seres intracelulares obrigatórios, porque para poder eles se replicarem, eles vão precisar de uma célula hospedeira. O vírus, ele é um veículo de transmissão entre os hospedeiros. Então, na replicação viral, nós vamos ver que ele, ao injetar o material genético dele na célula do hospedeiro, acontece ali uma relação parasito-hospedeiro. E por isso que ele é um ser intracelular obrigatório. Aí, com relação à estrutura viral desses vírus, eles possuem um vírion, que esse vírion é o material genético em si do vírus, que pode ser um DNA ou um RNA, e ele possui um capsômero. O que é um capsômero? O capsômero é um envelope formado por uma cadeia de proteínas, de lipídios e também de carboidratos, que vão formar o que a gente chama de envelopes virais, ou vírus envelopados. Existem, na classificação morfológica, os vírus helicoidais, que são aqueles que têm um formato de uma hélice, ou seja, de uma espiral. Existem os vírus poliédricos, são aqueles vírus que têm um formato meio que triangular, se parecendo com losangos. E temos os vírus envelopados, foi o que eu acabei de falar, que são aqueles vírus que possuem uma cápsula de proteínas e de lipídios. E os vírus complexos, eles são bacteriófagos. Vírus completos são aqueles que possuem todos os componentes de um vírus, incluindo a cápsula proteica, e também porque esses vírus eles têm a capacidade de interagir com bactérias, infectando bactérias e trocando com elas o seu material genético. A gente diz que são vírus bacteriófagos, que são aqueles que também eliminam bactérias nessa troca do material genético entre eles. Com relação à multiplicação dos vírus no hospedeiro, nós dizemos que esses vírus eles agem no ciclo lítico e também no ciclo lisogênico. Um ciclo lítico é o seguinte: quando o vírus ali ataca a célula hospedeira e provoca a morte dessa célula, através de uma ruptura dali das paredes da membrana dessa célula, e quando há a morte dela, nós dizemos que é um vírus que tem um ciclo lítico, ou seja, que o seu processo infeccioso culmina com a lise ou a morte da célula hospedeira. Já quando esse vírus não provoca a destruição dessa célula, nós dizemos que ela é um vírus de ciclo lisogênico. Aqui na imagem nós podemos ver o processo de infecção viral, um vírus que possui um
um capsídeo, essa parte aqui onde fica localizado o material genético dele, e aqui nós temos o corpo do vírus, com a bainha, a cauda e as outras partes aqui. Numa célula hospedeira, o vírus vai injetar o seu DNA ou RNA, que vai interagir com o material genético da célula, e logo depois de alguns momentos, esse material genético viral vai ser replicado junto com o material genético da célula hospedeira, e novos vírus serão formados a partir dessa cadeia de replicação. E a partir dessa formação desses novos vírus, ou esses vírus permanecem dentro da célula até o final do seu tempo de vida, ou esses vírus vão provocar essa ruptura na célula, lesando essa célula para que eles possam sair para o meio externo e assim provocar infecção em outras células. Vamos agora falar um pouco sobre as doenças que são provocadas pelos vírus, porque normalmente são doenças mais graves do que as doenças provocadas pelas bactérias, apesar de que as doenças virais são autolimitadas, ou seja, a maioria delas demora poucos dias para se desenvolver e também para que possa haver o desfecho do paciente, ou a cura, ou então ao agravamento e complicações. Então vamos começar falando um pouquinho do sarampo. O sarampo ele é uma doença viral infecciosa aguda, potencialmente grave. Por quê? Principalmente se o sarampo acometer crianças, essa faixa etária é extremamente sensível a uma infecção viral. E nas crianças o sarampo poderá provocar muitas complicações, como cegueira, surdez, pode provocar também questão de retardo mental, incapacidades e deficiências cognitivas, isso na criança como complicação. E existem sinais e sintomas que são característicos do sarampo. Por exemplo, a febre alta é um deles. Então, é uma febre extremamente alta, acima de 38,5 graus, beirando também os 40 graus. Então, é uma infecção que está muito relacionada com a febre. E outros sinais virais também, como tosse, coriza, conjuntivite. Mas existem dois sinais que são bem característicos do sarampo. Um deles são as manchas avermelhadas, que a gente chama de exantema. Essas manchinhas que saem por todo o corpo, na região do tronco, nos membros, na palma das mãos e na planta dos pés, na face também. E também existe um outro sinal bem característico, que é o sinal de Koplik. São manchas esbranquiçadas na região da boca, parecidas com infecções por cândida, que é o sapinho. Então, são sinais bem característicos do sarampo, certo? O período de incubação do vírus no ser humano é, em média, 10 dias, sendo que ele pode variar de 7 a 18 dias. Como eu já havia dito a vocês nas aulas de bactérias, o período de incubação compreende ao tempo entre o contágio, o período em que o paciente teve contato com o agente etiológico, até o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. E com relação ao tratamento do sarampo, é um tratamento inespecífico e sintomático, porque a maioria das doenças virais não se tem antivirais específicos para combater esses tipos de vírus. No caso do sarampo, é um tratamento de suporte. A preferência é que o paciente seja tratado num ambiente hospitalar, onde ele vai receber hidratação, suporte nutricional, porque a gente vai ver que uma das complicações do sarampo também é haver desidratação, desnutrição. Então, tem que ter um suporte nutricional, uma dieta adequada para aquele paciente. Hidratação, por quê? Porque à medida que vão surgindo essas lesões na pele, o exantema, essas lesões elas também provocam perdas de líquido. Então, é necessário haver a hidratação adequada do paciente e o controle da febre através de antitérmicos. Existe um tratamento específico para o sarampo, que é a administração de vitamina A. Mas a vitamina A não vai combater o vírus em si. Ela previne as complicações que possam vir a ter em decorrência do vírus.
Por exemplo, a vitamina A nas crianças a partir de 6 meses de idade, elas são muito eficazes para a proteção da vista, também da acuidade auditiva, da questão da audição da criança, que são exatamente os sentidos em que são comprometidos nas complicações por sarampo. Então, uma criança, devido ao sarampo, pode ficar cega, pode ficar surda, pode ter comprometimento neurológico, e a vitamina A vai ajudar a proteger essas funções orgânicas, a visão, a audição, evitando assim maiores complicações por conta do sarampo. Então, se recomenda uma megadose de vitamina A. Se for para uma criança de 6 meses, essa megadose tem que ser de 100 mil unidades internacionais. Se for uma criança acima de 1 ano, são 200 mil. Aqui na imagem nós vemos o vírus do sarampo. Ele é um RNA vírus pertencente ao gênero Morbillivirus e família Paramyxoviridae. É um vírus extremamente contagioso e perigoso, transmitido pelas vias aéreas superiores. Falar um pouco agora sobre a febre amarela, que é outra doença viral provocada também por outro tipo de vírus. É uma doença infecciosa febril aguda, imunoprevenível, porque existe também vacina que combate a febre amarela. E a febre amarela ela se desenvolve em 2 ciclos, o ciclo urbano e o ciclo silvestre. Há muito tempo em nosso país não existe registro de transmissão urbana da febre amarela. Na transmissão urbana, quem está envolvido com essa transmissão é o mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue, no ciclo homem-mosquito-homem. Já a febre amarela silvestre, existe aí um ciclo envolvendo o macaco. Macacos infectados com o vírus da febre amarela contaminam mosquitos do gênero Sabetes e o mosquito vai e contamina o homem que adentra a região de matas e de florestas, com história de epizootias, que epizootia é o adoecimento e morte de macacos, porque está relacionado nesse ciclo de transmissão silvestre o macaco, o mosquito e o homem. Então o homem, quando adentra essa região de matas, ele acaba sendo um hospedeiro acidental e intermediário no ciclo silvestre da febre amarela. E a febre amarela é uma doença extremamente grave, porque vai provocar sinais e sintomas muito complexos, como náuseas, vômitos, diarreias, calafrios, icterícia, que é amarelão na pele, porque há também um comprometimento hepático do fígado. Quando há esse comprometimento hepático, aí o fígado libera muita bilirrubina. Então é por isso que a pele do paciente com febre amarela fica amarelada, fica ictérica, com icterícia. Então por isso o nome da doença, febre amarela. Temos também sintomas neurológicos, nos casos graves ou fulminantes da febre amarela, e sangramentos como consequências, né? Sangramentos tanto internos como externos. O período de incubação varia de 3 a 6 dias, então veja que é um período de incubação extremamente curto, e quanto mais curto for esse período de incubação, maiores são as chances do paciente desenvolver febre amarela fulminante ou grave. Mas esse período de incubação pode se estender também até 15 dias. O tratamento é sintomático, recomenda-se hospitalização, o paciente tem que ficar em repouso, receber hidratação endovenosa, exatamente para prevenir os quadros de hemorragia, e também, se ocorrer hemorragias, esse paciente vai ter que ser transfundido, receber uma transfusão de sangue, de componentes do sangue, concentrados de hemácias, de plaquetas e de plasma, para haver essa reposição de sangues e de líquido no paciente de febre amarela. Aqui na imagem nós vemos o vírus da febre amarela. Ele é um arbovírus protótipo do gênero Flavivírus e da família Flaviviridae. No microscópio ele é colorado nessas cores aqui, roxo e azulado. Falar agora um pouco sobre o vírus que provoca a hepatite B e sobre as manifestações clínicas da hepatite B no hospedeiro. Gente, a hepatite B, não só a B, mas como as outras, a C, a A, a D e a E, são vírus que eles têm uma certa
hepatotrofia, ou seja, são vírus que adoram o tecido do fígado para poder se replicar. Eles têm uma afinidade muito grande com as células hepáticas e é por isso que ele vai causar esse dano hepático provocado pelas hepatites virais e que essas hepatites elas podem cursar tanto de formas assintomáticas ou sintomáticas. Então, o indivíduo que é portador do vírus da hepatite B assintomático, ele passa anos e mais anos com o vírus ali incubado, mas ele não desenvolve sintomas nem manifestações aparentes. Já a pessoa que é sintomática, que desenvolve a doença, ela poderá ter mal-estar, cefaleia, que são dores de cabeça, febre baixa. Então, veja que aqui nas hepatites, a febre ela não é tão alta como no sarampo e na febre amarela. Porque o vírus, ele causa um quadro de febre mais branda. O paciente poderá ficar também sem apetite, astênico, ou seja, fraco, ele tem uma fraqueza muscular, dores nas articulações, ele poderá desenvolver náuseas e vômitos e, claro, um desconforto hepático muito grande, principalmente nessa região do flanco direito, que é onde está localizado o fígado. Poderá estar aumentado esse fígado e poderá também esse paciente sentir uma dor discreta. O período de incubação para a doença de hepatite B é um período longo. É por isso que a gente diz que as hepatites elas são crônicas, porque pode variar de 30 a 180 dias, dependendo da pessoa, da imunidade da pessoa. Essa pessoa, para poder desenvolver os primeiros sinais e sintomas da hepatite B, poderá ser de 1 mês até 6 meses, em média. E o tratamento da hepatite B é repouso relativo. Esse paciente pode ser tratado tanto em casa, na atenção domiciliar, como no ambulatório também, com acompanhamento médico. Recomenda-se uma dieta pobre em gorduras e rica em carboidratos, proteínas, vitaminas. E por que uma dieta pobre em gordura? Porque além do fígado já estar comprometido com o vírus que está causando ali lesões, uma dieta rica em gordura poderá ainda mais agravar a questão hepática do paciente. Então, essa dieta dele tem que ser branda, tem que ser uma dieta equilibrada, com pouca gordura, pouca caloria e também evitar os alimentos apimentados e condicionados. Ainda no tratamento, se recomenda a suspensão do uso de bebidas alcoólicas. Se for um paciente alcoólatra, por exemplo, que desenvolve hepatite B, tem que se trabalhar essa questão cognitiva, comportamental do paciente, que ele não vai poder beber enquanto estiver fazendo o tratamento para a hepatite, porque a bebida tanto compromete ainda mais o fígado, como também poderá haver interação com os medicamentos que vão ser usados para combater o vírus da hepatite B e aí não ter uma boa eficácia no tratamento. Aqui na imagem nós vemos o vírus da hepatite B, é o HBV nas iniciais. Ele é um vírus DNA da família Hepatidineviridae. Agora, falando um pouquinho sobre o vírus da hepatite C, os sinais e sintomas da hepatite B e da hepatite C, eles são muito semelhantes. Tudo aquilo que eu falei na hepatite B. Desconforto na região do flanco por causa do fígado que vai estar aumentado. Mas na infecção por hepatite C poderá haver algumas diferenças com relação aos sinais e sintomas. Por exemplo, na hepatite C, ocorrem alterações na cor da urina e nas fezes, o que a gente vai chamar de colúria. A urina e as fezes elas ficam mais escurecidas, semelhantes à cor de Coca-Cola, porque vai haver um comprometimento maior ali do sistema portal do fígado. Então, vai haver alteração nas fezes e na urina. O restante dos sinais e sintomas são todos semelhantes aos da hepatite B, que eu já citei aqui. E existe também outra diferença entre a hepatite B e C, é na forma de transmissão. Porque a hepatite B, o vírus, ele é transmitido através da via percutânea, ou seja, quando esse paciente se acidenta, acontece ali acidentalmente uma contaminação percutânea, como com alicates de unha, lâminas de barbear, ou no serviço de saúde, quando há um acidente
com material pérfuro cortante, então está muito relacionado com a transmissão da hepatite B. Já na hepatite C, poderá haver também essa transmissão percutânea, mas também está mais associada à transmissão via sexual. Então, a hepatite B também é uma DST, uma doença sexualmente transmissível, muito relacionada a essa transmissão nos casos de sexo desprotegido e sem camisinha. E temos aqui o período de incubação do vírus da hepatite C, que é de 15 a 150 dias. Então, é um período de incubação mais curto do que a hepatite B, porque 15 a 150 dias dá uma média de 50 dias ou 1 mês e meio por aí, para poder o paciente desenvolver a doença. O tratamento ele é sintomático, recomenda-se também repouso relativo, esse paciente vai ter que estar em repouso. Se ele trabalha em alguma atividade que requer muita exaustão física dele, que requer muita mão de obra, muita força de trabalho, esse paciente deverá receber um laudo para ficar em casa se recuperando, em repouso. E também recomenda-se uma dieta pobre em gordura, assim como na hepatite B, e também suspensão de bebida alcoólica. Nós temos aqui o vírus da hepatite C, ele é um vírus RNA da família Flaviviridae. O vírus da imunodeficiência humana adquirida, ou AIDS, o HIV, quando a gente fala em HIV, aí nós temos um peso maior para falar desse vírus, porque a epidemia de HIV começou na década de 80, é uma infecção relativamente nova, temos aí 30 anos de HIV, e esse vírus, ele, ao que tudo indica, foi um vírus transmitido também por meio de epizootias. Ainda não existem estudos que comprovem isso, de que esse vírus foi proveniente também de animais, de algumas espécies de chimpanzés. Porém, é um vírus de transmissão interhumana, é transmitido de uma pessoa para outra, e é um vírus que vai causar uma grave disfunção no sistema imunológico do paciente, porque ele tem uma afinidade muito grande pelas células do sistema imunológico, principalmente os linfócitos T, C, D+. Então, quando ele vai atacar os linfócitos, eles provocam uma diminuição dessas células sanguíneas e, consequentemente, o paciente vai estar desprotegido contra outras infecções oportunistas, como, por exemplo, a tuberculose, as hepatites, a sífilis, que estão muito relacionadas com a presença do HIV. Existem algumas fases da infecção pelo HIV. A primeira fase é a fase inicial, ou fase de transmissão. Essa fase é caracterizada por um quadro gripal. O paciente vai ter sinais e sintomas de uma virose comum, como febre, dor de cabeça, dores no corpo. Poderá surgir aumento nos gânglios, os gânglios que são as ínguas, que a gente conhece popularmente como ínguas. Aí existe depois um longo período de latência, onde esse paciente vai conviver com o vírus por muitos anos, mas o vírus ali incubado, quietinho, sem haver replicação dele, ele fica latente, é a fase de latência, e também o paciente está assintomático. Ele não tem nenhuma manifestação clínica durante esse período, que estudos dizem que esse período de latência poderá durar até 10 anos, para que depois desses 10 anos, o paciente apresente a forma terminal da doença, que é a síndrome da imunodeficiência humana propriamente dita, a AIDS. E na AIDS, o paciente poderá desenvolver processos infecciosos oportunistas. Existem uma série de doenças que estão relacionadas com a AIDS, como, por exemplo, as hepatites, a tuberculose, meningites, outros processos infecciosos que poderão levar o paciente à morte se ele não tiver um tratamento adequado. O tratamento da AIDS hoje em dia ele é feito através de antivirais, um coquetel de drogas, uma conjugação de diversas drogas para haver ali um controle na replicação viral e o paciente deixar de replicar muitos vírus
E havendo esse controle, ele poderá até mesmo estar com índices virais ali no corpo quase que zerados. Quase que o paciente zera essa replicação viral se ele fizer o tratamento correto com um coquetel antiviral. E também ele não vai haver transmissão. Esse paciente que está em tratamento controlado para o HIV, ele dificilmente transmitirá o vírus para outros pacientes, outros parceiros sexuais dele, que eventualmente ele venha a ter. E o período de incubação da fase aguda, que é a fase inicial que eu falei para vocês, ou fase de transmissão, vai de 1 a 3 semanas. Então, a partir do momento que o paciente, o indivíduo tem a relação sexual desprotegida até desenvolver os sinais e sintomas da fase aguda, passa-se de 1 a 3 semanas. O tratamento é feito, como eu já falei, com esse coquetel de antivirais. Aqui nós temos imagem do HIV infectando o sistema sanguíneo. Nós vemos aqui algumas hemácias e alguns glóbulos brancos. A predileção desse vírus é pelos glóbulos brancos, principalmente os linfócitos. Existem dois tipos de vírus HIV, o HIV-1 e HIV-2. Eles são retrovírus da família Lentiviridie e são extremamente perigosos porque ainda não se descobriu uma vacina e nem um tratamento específico que possa combater esse vírus. A dengue e a influenza são dois vírus que são distintos. Temos o vírus da dengue, temos o vírus da influenza. A influenza é uma doença sazonal ou conhecida como gripe, que provoca manifestações de uma virose comum, como febre, tosse, dor de garganta, coriza, obstrução nasal. O problema é que alguns pacientes desenvolvem a partir da influenza uma pneumonia, um quadro mais grave, que poderá vir a ter também complicações mais sérias. O período de incubação da gripe é muito lento, de 1 a 4 dias. Agora, já a dengue é uma virose mais grave, porque a maioria das pessoas, cerca de 85%, desenvolve as manifestações da dengue clássica, ou seja, da dengue branda, como febre alta, cefaleia, dor de cabeça, dores no corpo, falta de apetite, náuseas, vômitos. Mas alguns pacientes ficam só nisso aí e depois se recuperam. Já outros, cerca de 15%, desenvolvem as manifestações graves da dengue, como por exemplo as hemorragias, o estado de choque, as lesões de gravidade, a febre hemorrágica da dengue. Então, esses pacientes vão precisar de um tratamento mais intensivo, em leitos de UTI, hospitalização, medicamentos sintomáticos, balanço hidroeletrolítrico, que é para poder controlar essa questão de líquidos e essas perdas de líquidos através da hemorragia. Se houver uma grande hemorragia ali interna, esse paciente vai precisar também de transfusão de concentrados de plasma, de plaqueta, para tratar os quadros graves da dengue. Nós temos aqui uma imagem do vírus da dengue. Ele é um vírus RNA, arbovírus, do gênero Flavivírus. Ele, como falei para vocês, pode cursar com as formas graves ou fulminantes da dengue. E aqui é o vírus da influenza. Ele pertence à família Orthomyrixiviridae e ele possui um RNA de hélice, ou seja, aqui nós vemos o capsídeo do vírus, que é essa parte proteica, proteínas e lipídios, e dentro nós vemos o material genético, esse material genético dele é um RNA em forma de hélice, ou seja, de espiral, se parecendo umas molezinhas curvadas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre virologia, certo? Existem várias outras doenças, vários outros vírus que também causam muitos males à população, porém, eu me detive aqui nessa aula nos vírus de maior impacto ou que causam doenças mais graves. Tem o trabalhozinho, a pesquisa, que está junto com os anexos, que eu mandei para que vocês façam essa pesquisa para aprofundar os conhecimentos sobre vírus, infecções por vírus. Façam a leitura complementar no Guia de Vigilância Epidemiológica, que eu também disponibilizei para vocês. E na próxima aula a gente vai falar só sobre coronavírus,
já que estamos vivenciando esse momento difícil da pandemia. Bom, tenham todos um bom dia e até a próxima.